Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que está participando aqui pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, deixa aqui a sua contribuição. E como sempre, hoje nós temos aqui uma atividade muito especial, uma convidada muito especial. Vamos ver se você consegue identificar de qual personalidade nós estamos falando. Ela é uma cantora, compositora, artesã, bastante conhecida no movimento espírita por suas ações, canções, com mensagem de esperança, espiritualidade, valorização da vida. Sua obra reúne elementos de MPB, música infantil e música espírita. Alguns de seus álbuns: Arte do Tempo, O Encantador de Manhãs, Olhos no Espelho, série Raízes, Flor do Sol, Canto Camaleão, Mantas Brasileiras em 2025. De quem nós estamos falando? Estamos falando da nossa querida Marielza Tiscati. Olá, Marielza. Olá, que bom pessoal. tê-la aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês, encontrar vocês, a gente conversar um pouco. Com Muito certeza. bom. Muito obrigada pelo convite, Que Miriam. bom. O MAPA se sente honrado e muitos amigos, né, estão nos acompanhando, curtindo, né, esse momento. Sim, que bom. Marielza, mas como é que tudo começou assim? Como é que foi esse envolvimento com a arte, com a música? Alguém na família, a religião, a escola? Como é que essa mosquinha assim do bem, essa abelhinha do bem pegou Na aí? verdade, foi uma mistura disso tudo, né? E teve família, né? Meu pai era músico, né? Era músico de banda de cidadezinha do interior, tocava tuba, tocava tarol, tocava nos coretos da cidade, tocava em baile. E depois eles tiveram que se mudar, né, da cidadezinha que era Santo Aleixo, e vieram para Bangu, né? E eu nasci em Bangu, né? E a gente tinha todo esse movimento de muita música dentro de casa. Era rádio que tocava, era música popular brasileira, muita música antiga, né? Dos tempos deles. Então eu nasci nesse berço aí de muita música naturalmente, do dia a dia, assim, não era nada formal, não, era uma música que se cantava e a gente almoçava e fazia roda de música, meu pai batucava na mesa, na parede, então teve essa naturalidade do contato com a música, sabe, né? Quando você nasce numa família que é musical, né? E também ao mesmo tempo é multicultural, vamos dizer assim, a gente ouvia de tudo, cantava de tudo, desde Michael Jackson até, né, músicas tradicionais do tempo deles. Então, eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Esse é o berço, né? Depois o movimento, a escola também era uma escola que tinha muita música, era natural, não era aula de música, não. Era música vivida na pele, no dia a dia, mesmo, sabe? Então isso fica de um jeito tão dentro da gente. E depois o movimento espírita, que abriu oportunidades, né? Abriu condições para a gente começar a lidar com a coisa da composição, de compor, de aprender um instrumento. Eu aprendi violão dentro da casa espírita, né? Com meu irmão que deu o curso. Então isso abriu o caminho para ser compositora, né? Que era uma coisa que estava lá sempre no meu coração. Então foi essa conjunção. Chegando hoje, eu estou lá junto com o pessoal da Oficina de Estudos da Arte Espírita, que é um espaço pensado, sentido e querido para que a gente aprenda a arte, os instrumentos, que a gente tenha, se instrumentalize para produzir arte. Tem um estúdio também. Bacana, então, fez essa trajetória lá de trás, de mãe, de pai, de irmão, de cantar em casa, passar pela casa espírita, se fazer as primeiras composições, depois ousar fazer um disco de MPB também, sair para os palcos. E foi esse caminho bonito. Cheguei aqui junto com a oficina e a gente está com muita vontade de aprofundar esse processo da arte em nós e
disponibilizar para outras pessoas também, que que bom. tem cursos de Perfeito, todo tipo. beleza. Então, assim, a gente vai aprofundar isso mais no segundo bloco, mas então quer dizer assim, você é reflexo que os estudiosos de educação também falam, né? Do comportamento, assim, o meio interfere bastante. Sim. Logicamente você tem alguma coisa que trouxe e o meio ajudou bastante nesse contexto aí. E qual a música assim que para você ficou marcada assim no seu início, que você conseguiu compartilhar para fora? Não, essa música eu mostro, não mostro, né? Como foi assim, né? Olha, minha primeira composição foi com uma parceria de peso. Foi a Maria Dolores. Ah, que lindo! Maria Dolores, a gente tinha as reuniões de mocidade, tinha Lia de Miltadina, e tinha um poema da Maria Dolores que começava assim: poucos sabem quanto vale para uma casa modesta, alguns metros de flanela em forma de cobertor. Aí eu musiquei e fiquei com a música assim, né? Mostrei pro meu irmão e era assim, mais ou menos. Poucos sabem quanto vale para uma casa modesta alguns metros de flanela em forma de cobertor. O pão cortado aos pedaços para o conforto da mesa, a força da gentileza de quem oferta uma flor. Quer dizer, era assim, essa foi a primeira. Era uma parceria com Maria Dolores. Ah, que legal. Que chique. Começou bem, né? Minha madrinha, ela. Sua madrinha, né? E a gente sabe depois, assim, eu lembro, não sei se você vai se lembrar, mas lá atrás, a gente está falando do século passado, né, Mariana? É mesmo, gente. Nós somos seculares, hein? Seculares, Aí lá no Paulo Dimas, você teve lá com um grupinho da mocidade de uma vez, lá no Samaritano, né, na Sulacap, né, levando a música. E depois veio os movimentos, né, dos encontros da confraternização das Comerges, né, que aí houve assim a gente via daqueles álbuns seriados escritos à mão, com as músicas, com as cifras, né? Como é que foi esse momento? Canto. Canto do canto. Como é que foi esse momento? Que eu não sei se foi esse momento aí que começou você expandir além do seu espaço mais doméstico. Foi a casa espírita ou teve um outro caminho que você também explorou? Não, com certeza as comércios, confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, naquela época era nacional o encontro no carnaval. Nacional, então, né? Isso foi uma abertura de universo imensa, porque lá no encontro a gente tinha gente do sul, do nordeste, daqui do sudeste, do norte, e era uma troca incrível. E nesse momento ainda a música era algo... A arte como um todo era algo muito em germe ainda, né? Me lembro que a gente cantava no Canto do Canto, aí as letras que você lembra eram o Canto do Canto, aí a gente ficava ali o tempo todo. Então imagina para mim, que estava começando, tocando violão, e aí conhecer gente do Brasil inteiro, e aí essa integração, né? A gente permaneceu de alguma forma em contato, porque antes não tinha internet, né? Então era carta, ou a gente se via uma vez por ano na Comerge, e isso ampliou, né? E também essa coisa de você estar à vontade com um público maior, mais gente, que a Comerge era muito gente. Muito grande, Era muita gente. Grande, então, quer dizer, somou essa questão de você ficar mais à vontade, mais se sentir bem, falando com muita gente. E cantando e tocando também para muita gente. Então, isso tranquilizou, né, o coração, assim, de que dá para fazer, e é bom. E quem você tem como parceiros? Eu não sei se naquela época, já com o Luiz Pedro, né, a Lídia Pereira, lá atrás, quem que você se lembra ali que estava próximo, nesse movimento com você, onde a arte, a música estava começando assim, a ter uma expansão maior? Dentro do movimento espírita, você diz. Isso, é mais no movimento espírita. Meus primeiros impulsionadores foram meus irmãos, né? Então, porque eles tocavam violão o tempo todo ensaiando. Mais de um, então, além do São dois irmãos. Um irmão mais velho, meu irmão Ailton Tiscati, que está lá em Brasília, meu irmão Adil Tiscati, que está aqui. Eles tocavam violão e eles também tocavam em barzinho, tinha banda, ensaiavam em casa. E no movimento espírita tem o querido Joelson, Pedro, né? Guilherme Medina, tem
né? Muita gente que a Fábio gente... também já estava naquela época. O Fábio foi depois, Fábio Alves, né? Do Espelho da Alma, Espelho né? da Alma, pessoal, mas assim, esse pessoal raiz, vamos dizer assim, o pessoal da velha guarda mesmo, era a gente, era Luiz Pedro, Joel, Sariovaldo, eu. O Guilherme também chegou um pouco depois, então vamos dizer que o Valdo também marcou muito, né? Muito vamos dizer que a velha guarda mesmo dali de comércio e tudo mais era eu, Luiz Pedro, Joelson, que desencarnou, espero que ele esteja aí num lugar, porque a gente sempre em contato, e o Ari. Então, aí veio as músicas, fitas do canto, né? Aquelas coisas assim que hoje em dia ninguém nem sabe que existe. Nem sabia. Aí a música que era feita para a Comerge e na Comerge começou a se expandir através dessas fitas. As pessoas começaram a adquirir, aí ia para o norte, ia para o nordeste. Aí assim que a música foi ficando conhecida. Que bacana. Perfeito. Então nós estamos aqui com a nossa querida Marielza, cantora, compositora, artesã. Né? Muito obrigada. Ativista do movimento espírita, podemos dizer assim, né? De trabalho de transformação, né? E você pode deixar aqui a sua contribuição, sua reflexão, que a gente vai compartilhar. E no próximo bloco, Marielza, nós podemos falar um pouquinho, com maior profundidade, que projeto é esse da arte espírita, né? E você cita assim 5 pilares, né? A sutileza, delicadeza, profundidade, espontaneidade e encantamento. E nós podemos então falar no próximo bloco a respeito desse projeto, de como está acontecendo. Mas você trouxe um destaque, né, da música Minha Flor. Fala um pouquinho, a gente tem 1 minutinho, 2 minutinhos para encerrar esse bloco. Um pouco, se não der nesse, a gente continua, Lúcio. Da Minha Flor, como é que é essa canção, né, que diz, vem cantar minha flor, cantar, não espere ouro ou compreensão. Não espere nada não, e por aí vai. Essa música achei a letra amarelada na gaveta, quer dizer, já tinha sido escrita há bastante tempo, e num determinado momento, arrumando as coisas, achei o papelzinho, me emocionei, chorei muito nessa hora, assim, porque lembrei do meu pai, e é como se ele estivesse falando para mim, né, que a Ronze é o DNA dele, da música que veio, e essa música me acompanha até hoje, porque ela fala sempre assim, não espere ouro ou compreensão, não espere nada não, cante por cantar, seja onde for, cante por sorrir, cante por chorar, cante para si quando ninguém mais escutar. Então, é um conselho, é um aconselhamento sábio, né, para quem compõe, para quem é da arte, né? E sempre que a gente dá uma fraquejada, um certo desânimo, eu vou a essa música. O Rômulo Gomes fez um arranjo lindíssimo para ela. Lindo, eu peço a vocês que ouçam, por favor. Com certeza, vamos ouvir aqui. Aqueçam seu coração também. Isso. Então, gente, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos continuar na próxima semana aqui com a nossa querida Marielza e falando do projeto da Arte Espírita, que é esse projeto. Então, continue aqui vibrando, compartilhando. Marielza, então, a gente se encontra no próximo bloco. Sim, okay? Vamos lá. Muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.